Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa lei que, olha, mudou muita coisa aqui no Brasil. É a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei número 13146, lá de 2015. A nossa base para essa conversa é a própria lei, tá? A gente está usando a versão atualizada até 2019, publicada pelo Senado. Então, vamos lá. Qual é a grande ideia, o objetivo central dessa lei? O artigo 1 já dá a letra, né? Exato. Ele diz que é para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência. O foco é a inclusão social e a cidadania dela. Uma meta bem clara, né? Sim. E é fundamental entender de onde vem essa força toda, essa base. O parágrafo único do artigo 1º menciona isso. A Convenção da ONU. Isso. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil não só assinou, como ratificou com o status especial, de emenda constitucional. Uau! Status de emenda constitucional? Isso quer dizer que tem o mesmo peso da nossa Constituição? Exatamente. Isso dá um peso jurídico enorme para esses princípios. É um compromisso muito, muito sério do país. Entendi. Bom, para a gente começar a entender melhor, quem a lei considera, afinal, como pessoa com deficiência? Boa pergunta. O artigo 2º define. É aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, pode ser físico, mental, intelectual ou sensorial. E esse impedimento, quando encontra barreiras na sociedade, acaba obstruindo a participação plena e efetiva dela em igualdade com as outras pessoas. Ah, interessante essa parte. Em interação com barreiras, quer dizer que não é só a questão da pessoa, mas o ambiente também. Justamente. Esse é o ponto-chave. A deficiência não está só na pessoa, mas na relação dela com o ambiente que não está preparado, que impõe barreiras. E como se avalia isso na prática? Continua sendo aquele modelo antigo focado só na questão médica, no laudo? Não, de forma alguma. E aqui está uma das grandes, talvez a maior, mudança de paradigma que a lei traz. É o parágrafo 1º do artigo 2º. A avaliação da deficiência, quando for necessária, tem que ser, olha só, biopsicossocial. Biopsicossocial. E o que isso significa, assim, na real? Significa que não é só um médico olhando. É uma equipe multiprofissional, com gente de várias áreas, e eles não olham só o impedimento no corpo ou na função da pessoa. Eles têm que considerar os fatores sociais, ambientais, psicológicos, as barreiras que a pessoa enfrenta, as limitações de atividade e as restrições de participação. É um olhar muito mais completo. Nossa, isso muda tudo, né? Sai o foco só na doença, digamos assim, e entra a pessoa inteira interagindo com o mundo. Perfeito. É sair do modelo puramente médico e ir para um modelo social, ou melhor, biopsicossocial, dos direitos humanos. Legal. E para a gente entender bem a lei, ela traz outras definições importantes no artigo 3º, né? Lembro de ter visto acessibilidade, desenho universal. Sim, são conceitos que aparecem o tempo todo e são cruciais para a gente pegar o espírito da coisa. Vamos dar uma olhada em alguns? A acessibilidade, por exemplo. Claro, acessibilidade, inciso 1, é um conceito bem amplo, tá? Não é só rampa e elevador. É poder usar tudo com segurança e autonomia. Isso inclui os espaços físicos, o transporte, a informação, a comunicação, inclusive sistemas e tecnologias como a internet, os serviços, tanto na cidade quanto no campo. É bem abrangente. E o tal do desenho universal, inciso 2. O que seria isso? O desenho universal é a ideia, assim, ideal, né? É projetar tudo, produtos, ambientes, programas, serviços, pensando para ser usado por todas as pessoas, na maior medida possível, sem precisar de adaptação específica depois. Entendi. Tipo, já fazer certo desde o começo para todo mundo usar. Exato. Incluindo aí a tecnologia assistiva, que é outro conceito importante. Tecnologia assistiva, inciso 3. São aqueles recursos para ajudar no dia a dia. Isso, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias,
Tudo que ajude a promover a funcionalidade, a autonomia, a participação, a qualidade de vida da pessoa com deficiência. E as barreiras que a lei tanto fala em derrubar? Bom, barreiras, inciso 4º, é definido como qualquer entrave, obstáculo ou atitude que limite ou impeça a participação social da pessoa, e a lei classifica vários tipos. Quais tipos? Tem as urbanísticas nas ruas, nos espaços públicos, as arquitetônicas nos prédios, as barreiras nos transportes, nas comunicações e na informação, as tecnológicas, e tem uma que a lei dá um destaque especial, e que é muito importante a gente falar, as barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais? Como assim? Atitudes podem ser barreiras? Podem e como. São as atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade. São os preconceitos, os estereótipos, a discriminação, o capacitismo. Sabe, aquela visão de que a pessoa com deficiência é menos capaz, ou que precisa ser protegida o tempo todo, ou o contrário, que é um herói por fazer coisas comuns. Nossa, faz todo sentido. Muitas vezes a maior barreira não é física, é a mentalidade das pessoas, né? Exatamente. A lei reconhece isso. E tem outras definições importantes ali no artigo 3º, como comunicação, que inclui libras, braille, sistema de sinalização, linguagem simples, escrita, meios digitais acessíveis e também as adaptações razoáveis, o inciso 6º. Adaptações razoáveis. O que seria isso? São ajustes, modificações e adaptações necessárias e adequadas, mas que não podem gerar um ônus desproporcional ou indevido para quem tem que fazer. O objetivo é garantir que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer seus direitos em igualdade. Entendi. É tipo fazer o que é possível e justo para garantir a inclusão sem inviabilizar a coisa toda. Isso, é buscar um equilíbrio. Essas definições já mostram como a lei tenta ser abrangente, né? Cobrir vários aspectos. Com certeza. E essa questão das barreiras atitudinais mostra que a lei vai fundo, não fica só na superfície da infraestrutura. Exatamente. É uma tentativa de mudar a cultura mesmo. Falando nisso, em igualdade, o artigo 4º é bem direto ao ponto, né? Direito à igualdade de oportunidades, proibição de qualquer discriminação. Sim, ele bate forte nessa tecla. E o parágrafo 1º desse artigo é crucial porque ele define discriminação de um jeito bem amplo. Como assim? Ele diz que discriminação por motivo da deficiência é toda forma de distinção, restrição ou exclusão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar ou impedir o exercício dos direitos. E aí vem o ponto. Inclui a recusa em fazer adaptações razoáveis ou fornecer tecnologias assistivas. Ah, então não é só fazer algo contra a pessoa. Deixar de fazer algo para incluir também pode ser discriminação. Exatamente. A omissão também pode ser discriminatória. Não basta não atrapalhar, é preciso agir para incluir. Isso é muito forte. E o artigo 5º reforça a proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. E chama atenção para a vulnerabilidade maior de crianças, adolescentes, mulheres e idosos com deficiência. Certo. Proteção e não discriminação. Agora, a gente chega num ponto que, quando eu li, achei realmente, assim, revolucionário. O artigo 6º. Ele afirma que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. O que isso quer dizer na prática? É tão impactante assim? É impactante pra caramba. É uma quebra radical com uma visão histórica que infantilizava ou incapacitava legalmente a pessoa com deficiência. Antes dessa lei, muitas vezes se presumia que a pessoa com deficiência, principalmente intelectual ou mental, não era capaz de tomar decisões sobre a própria vida, de assinar um contrato, de casar. E aí precisava de alguém para decidir por ela, tipo um curador para tudo? Isso. A interdição era quase automática em muitos casos. O artigo 6º vem e diz, não. A deficiência, por si só, não tira a capacidade da pessoa de exercer seus direitos civis. Isso inclui o direito de casar ou constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, decidir sobre o número de filhos, ter acesso a informações sobre planejamento familiar, conservar a fertilidade. Nossa! Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção, como adotante ou como adotando, em igualdade. Então a lei basicamente está dizendo, olha,
Sua deficiência faz parte de você, mas ela não define sua capacidade de ser um cidadão pleno, de tomar as rédeas da sua vida perante a lei. Exatamente essa é a mensagem. É uma afirmação poderosa de autonomia e de dignidade. A regra agora é a capacidade. A incapacidade ou a necessidade de apoio para tomar decisões é a exceção. E isso se conecta com outras partes da lei, né? Você mencionou acesso à justiça, curatela. Sim, tudo isso está interligado. O título 1 da parte especial, que fala do acesso à justiça, e o capítulo 2 desse título, que fala do reconhecimento igual perante a lei, vão detalhar como isso funciona, inclusive a questão da curatela, que mudou bastante. Mas a gente pode falar disso daqui a pouco. A mensagem central do artigo 6º é essa: autonomia em primeiro lugar. Faz todo sentido. É um resgate de cidadania, né? Vamos ver, então, como essa ideia de autonomia, inclusão e igualdade se reflete nos direitos fundamentais que a lei detalha, começando pela saúde, que está no capítulo 3. Ok, o artigo 18 é a base aqui. Ele garante atenção integral à saúde da pessoa com deficiência pelo SUS em todos os níveis de complexidade e de forma universal e igualitária. Atenção integral. O que isso envolve? O parágrafo 4º desse artigo detalha uma lista bem grande de ações e serviços que o SUS deve oferecer. Vai desde diagnóstico e intervenção precoce Até serviços de habilitação e reabilitação, atendimento domiciliar quando necessário, atenção odontológica, acesso a medicamentos, órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção. É bastante coisa. Sim, inclui também campanhas de vacinação, atendimento psicológico, inclusive para familiares e atendentes pessoais, respeito à identidade de gênero e orientação sexual da pessoa com deficiência nos atendimentos, Isso é importante. atenção sexual e reprodutiva, informação adequada e acessível sobre sua saúde, prevenção de diferentes deficiências, capacitação das equipes. Enfim, é um olhar bem completo que busca cuidar da pessoa em todas as suas dimensões. E isso vale só para o SUS? Quem tem plano de saúde, como fica? A lei fala algo da deficiência e também proíbe a cobrança de valores diferenciados. Ah, então não pode cobrar mais caro só porque a pessoa tem deficiência. Não pode. E o artigo 22 também garante um direito importante: o direito a acompanhante ou atendente pessoal durante internações hospitalares ou em serviços de urgência. Para muita gente, isso é fundamental para conseguir se comunicar ou ter suas necessidades atendidas. Faz sentido. E tem mais alguma coisa na saúde que vale destacar? Sim, o artigo 26. Ele obriga que casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas com deficiência sejam notificados compulsoriamente pelos serviços de saúde, públicos e privados, à autoridade policial e ao Ministério Público. É um mecanismo de proteção importante. Entendi. Saúde bem coberta. Vamos para a educação, então. Capítulo 4, a gente sabe que a inclusão escolar ainda é um desafio enorme no Brasil, né? Muita discussão, muita dificuldade. Com certeza, é um campo com muitos desafios. O artigo 27 estabelece a educação como um direito da pessoa com deficiência. E o ponto central é assegurar um sistema inclusivo em todos os níveis, né? Inclusive em todos os níveis, né? Desde a creche até a universidade. Exato. E aprendizado ao longo de toda a vida. A ideia é que a pessoa com deficiência estude na escola comum, junto com os demais alunos, e receba os apoios necessários lá. O objetivo não é segregar em escolas especiais, mas sim incluir no ensino regular. E como a lei espera que isso aconteça na prática? Quais são as obrigações do poder público para fazer essa inclusão funcionar? O artigo 28 detalha bastante isso. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar essa educação de qualidade. E o poder público tem várias incumbências, como aprimorar os sistemas educacionais para serem inclusivos, garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem, eliminar barreiras, oferecer serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. E que tipo de recursos são esses? A lei fala em oferta do atendimento educacional especializado, o AE, que geralmente acontece no contraturno escolar. Fala também em garantir educação bilíngue em Libras como primeira língua e português escrito como segunda, para alunos surdos ou com deficiência auditiva, e também em adotar medidas individualizadas e coletivas, desenvolver pesquisas, formar professores para a inclusão, disponibilizar profissionais de apoio. Profissionais de apoio. Tipo quem?
Ares. Elas também são obrigadas a fazer tudo isso? Podem cobrar alguma taxa extra dos pais por causa da inclusão? Aí está um ponto nevrálgico. E a lei é muito clara. O parágrafo 1º do artigo 28 diz que as instituições privadas de qualquer nível têm que cumprir a maior parte dessas obrigações de inclusão. E, presta atenção nisso, é vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas por causa disso. Então, a escola particular não pode cobrar a mais pela matrícula ou mensalidade de um aluno com deficiência, nem por oferecer os apoios que ele precisa. Exatamente, é proibido. A ideia é remover barreiras econômicas que poderiam impedir ou dificultar o acesso à educação inclusiva. A inclusão é um dever da escola, não um serviço extra a ser cobrado. Isso é muito importante deixar claro. E para entrar na faculdade ou em concursos públicos, vestibulares, a lei prevê alguma coisa para garantir a igualdade de condições? Prevê sim. O artigo 30 estabelece medidas para isso. Os processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos precisam ser acessíveis. Isso inclui coisas como disponibilizar provas em formatos acessíveis, braille, prova ampliada, prova digital, oferecer tempo adicional para a realização da prova, conforme a necessidade do candidato, e até traduzir o edital para Libras. Legal, é buscar nivelar o campo de jogo, né? Exato. Dar condições para que a pessoa possa mostrar seu conhecimento sem ser barrada por um formato inacessível. Faz todo sentido. Bom, saindo da educação e indo para o mundo do trabalho. Capítulo 6. Como a lei aborda a inclusão profissional das pessoas com deficiência? O artigo 34 é o ponto de partida. Ele garante o direito ao trabalho de livre escolha e aceitação em ambiente que seja acessível e inclusivo, e em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso inclui igualdade de remuneração por trabalho de igual valor. E proíbe discriminação no trabalho também, imagino? Com certeza. O parágrafo 3º do artigo 34 proíbe qualquer tipo de restrição ao trabalho ou discriminação por causa da deficiência. Isso vale para todas as etapas: recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames, permanência no emprego, ascensão profissional, reabilitação. E um ponto interessante, proíbe também a exigência de aptidão plena, um termo que historicamente foi usado para excluir muita gente com deficiência de vagas de emprego. Ah, essa da aptidão plena é importante mesmo. Quer dizer que a pessoa tem que ter aptidão para a função, mas não uma aptidão genérica e irreal, né? Exatamente. A habilitação tem que ser avaliada em relação às funções específicas do cargo. Além de proibir a discriminação, a lei também foca na habilitação e reabilitação profissional, no artigo 36. Habilitação e reabilitação, qual a diferença? A habilitação é para quem nunca trabalhou ou não tem uma profissão definida, para desenvolver potencialidades. Reabilitação é para quem já trabalhava e teve alguma condição alterada, por acidente ou doença, para readquirir capacidade ou se adaptar a uma nova função. Esses programas devem se conectar com a saúde, o ensino e a assistência social. E a lei oferece algum suporte mais específico para quem tem mais dificuldade de conseguir um emprego, mesmo com a qualificação? Sim, oferece. O artigo 37 fala da colocação competitiva, que é o emprego no mercado formal, e diz que essa colocação pode ocorrer por meio do trabalho com apoio. Trabalho com apoio? O que é isso? É uma metodologia, uma estratégia para apoiar as pessoas com deficiência que têm mais dificuldade de inserção e permanência no trabalho. Envolve a disponibilização de um profissional de apoio, ou facilitador, dentro do próprio ambiente de trabalho para ajudar na adaptação, no treinamento, na relação com os colegas. É um suporte individualizado. Que legal! Então não é só a lei de cotas que exige a contratação. A lei também pensa em como fazer essa inclusão dar certo na prática, oferecendo apoio. Isso é um modelo mais proativo. Não só exige a inclusão, mas prevê mecanismos para apoiá-la, tanto para o trabalhador, quanto indiretamente para o empregador que recebe suporte. Entendi. A lei não só abre a porta, mas também oferece um apoio para a pessoa entrar e principalmente para ficar no emprego. Muito bom. Agora, um tema que parece que costura tudo isso que a gente falou, saúde, educação, trabalho, é a acessibilidade. Ela tem um destaque enorme na lei, né?
Ganhou até um título inteiro. Totalmente. O título 3 é todo dedicado à acessibilidade. E o artigo 53 já começa definindo a acessibilidade como um direito fundamental. Um direito que garante à pessoa com deficiência ou com habilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. E onde essa acessibilidade tem que estar presente? Em que lugares, em que situações? Basicamente, em tudo. O artigo 54 diz que ela é garantida em todas as esferas da vida. E o artigo 55 é bem claro. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, do transporte, da informação e comunicação, inclusive tecnologia, e de outros serviços abertos ao público, devem seguir a regra do desenho universal. Ah, o desenho universal de novo. Pensar para todos desde o começo. Exato, essa é a regra geral. Pensar para todos desde a concepção, e quando por alguma razão comprovada não for possível aplicar o desenho universal, aí sim entram as adaptações razoáveis. Entendi. E quanto aos prédios, ruas, calçadas, transporte público? A lei exige mudanças concretas? Exige sim. O artigo 56 diz que a construção, reforma, ampliação ou mudança de uso de edificações abertas ao público ou de uso coletivo, tipo lojas, escritórios, teatros, hospitais, tem que ser acessível. E o artigo 57 vai além, diz que as edificações já existentes também têm que garantir acessibilidade, seguindo as normas técnicas. Ou seja, não é só para prédio novo. E prédios de apartamentos? Moradia. Também o artigo 58 estabelece que os empreendimentos residenciais multifamiliares novos têm que seguir as regras de acessibilidade, com um percentual mínimo de unidades internamente acessíveis e as áreas comuns totalmente acessíveis. No transporte coletivo, o artigo 48, tanto a frota de veículos quanto a infraestrutura, terminais, pontos de parada, devem ser acessíveis. E nos estacionamentos, tanto públicos quanto privados de uso coletivo, tem que ter vagas reservadas e sinalizadas para pessoas com deficiência. Artigo 47. E a acessibilidade na comunicação e na informação, principalmente no mundo digital de hoje. A lei fala sobre sites, aplicativos. Fundamental também, e a lei cobre isso. O artigo 63 obriga que os sites mantidos por empresas com sede ou representação no Brasil e também os sites dos órgãos de governo sejam acessíveis para pessoas com deficiência. Tem até que ter um símbolo de acessibilidade em destaque. E na TV, no rádio? Também. O artigo 67 diz que os serviços de radiodifusão, som e imagem, a TV, devem disponibilizar recursos como legenda oculta, closed caption, janela com intérprete de Libras e audiodescrição. O poder público tem que regulamentar isso e fiscalizar. Até coisas do dia a dia, tipo contas, boletos. Sim. O artigo 62 garante que, se a pessoa com deficiência solicitar, as instituições públicas e privadas devem disponibilizar as informações de seus serviços, contas, extratos, recibos, boletos, em formato acessível. E o artigo 68 incentiva a produção e a disponibilização de livros em formatos acessíveis, incluindo os didáticos e paradidáticos. A ideia é quebrar as barreiras de acesso à informação e à cultura, também por esses meios. É realmente muito abrangente. A sensação que dá é que a lei tentou olhar para a vida da pessoa com deficiência de uma forma bem completa, cobrindo muitas áreas diferentes. Exatamente. Ela não se limita aos direitos mais óbvios, tenta garantir a participação em diversas esferas. Que outros direitos ou áreas vale a pena a gente mencionar rapidamente, para ter essa visão geral? Bom, tem o direito à moradia, que a gente já tocou, capítulo 5. Além da acessibilidade nos prédios novos, o artigo 32 garante prioridade para pessoa com deficiência ou famílias com pessoas com deficiência nos programas habitacionais públicos ou subsidiados, e tem uma reserva mínima de 3% das unidades para esse público. E cultura, esporte e lazer? Sim, o capítulo 9 trata disso. O artigo 42 garante o acesso pleno à cultura, esporte, turismo e lazer em igualdade de oportunidades. Isso inclui acesso a bens culturais em formatos acessíveis, audiolivros, livros digitais,
audiodescrição em filmes e peças. E o artigo 44 garante espaços e assentos acessíveis em teatros, cinemas, auditórios, estádios. E esses lugares têm que ser bem localizados, não podem ser aqueles piores lugares segregados, sabe? E com assentos para acompanhantes ao lado. Importante isso de não segregar, né? E no transporte? Além do coletivo e das vagas? O capítulo X, Transporte e Mobilidade, fala também da frota de táxi, artigo 51, que deve ter uma reserva de veículos acessíveis. E até as locadoras de veículos, artigo 52, têm que oferecer um carro adaptado a cada 20 veículos da frota. Interessante. E sobre a participação na justiça e na política, a lei toca nisso? Toca sim. O livro 2, título 1, trata do acesso à justiça. Garante que todo o sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, tribunais, delegacias, sejam acessível. Isso inclui desde adaptações nos prédios até o uso de tecnologia assistiva nos processos, artigo 79, e a capacitação de todos os profissionais envolvidos, artigo 80. E o capítulo 4, sobre o direito à participação na vida pública e política, assegura o direito de votar e ser votado em igualdade, artigo 76. Isso implica ter sessões eleitorais acessíveis, mas não exclusivas para não segregar, e garantir acessibilidade na propaganda eleitoral obrigatória, rádio e TV. Voltando um pouco naquela questão da capacidade civil que a gente achou tão importante, artigo 6º, você disse que a curatela mudou. Como ficou? Ainda existe aquela interdição que tirava todos os direitos da pessoa? Esse é outro ponto crucial de mudança. Lá nos artigos 84 e 85, a curatela agora é explicitamente uma medida protetiva extraordinária. Ela só deve ser adotada em último caso. Extraordinária e para quê? Ela afeta apenas os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Ou seja, administrar dinheiro, bens, fazer contratos. E mesmo assim, a curatela deve ser proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durar o menor tempo possível. Então ela não afeta mais os direitos pessoais, tipo casar, votar, decidir sobre o próprio corpo, saúde? Exatamente. O artigo 85 é muito claro. A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Esses direitos são da pessoa. E mais, antes da curatela existe uma outra opção, a tomada de decisão apoiada, mencionada no artigo 84, segundo parágrafo, e detalhada no Código de Processo Civil. Tomada de decisão apoiada? O que é isso? É um processo em que a própria pessoa com deficiência escolhe pelo menos 2 pessoas de sua confiança para prestar apoio na tomada de decisões sobre atos da vida civil. Ela continua decidindo, mas com o suporte de quem ela confia. Ah, muito mais alinhado com a autonomia, né? A pessoa continua no controle, mas recebe ajuda se precisar e quiser. Exatamente. A regra é a pessoa decidir por si. Qualquer medida de apoio, restrição, como a curatela, é exceção, é limitada e tem que ser muito bem justificada. O foco total é na autonomia e no respeito à vontade da pessoa. Entendi. E para garantir que esses direitos todos sejam respeitados, a lei prevê punições para quem desrespeitar. Tem crimes específicos? Tem sim. O título 2º do livro 2º trata dos crimes e das infrações administrativas. Ele tipifica condutas específicas como crime. Por exemplo, o artigo 88 torna crime praticar, induzir ou incitar discriminação contra a pessoa com deficiência. O artigo 89 criminaliza a apropriação indébita de bens, proventos, pensão, benefícios ou qualquer rendimento da pessoa com deficiência. O artigo 90 trata do crime de abandono de pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde ou entidades de acolhimento. E o artigo 91 pune quem retém ou utiliza cartão magnético ou qualquer documento da pessoa com deficiência com o objetivo de obter vantagem indevida. Uau! Então a lei não só estabelece os direitos, mas também cria mecanismos para punir quem os viola de forma mais grave. Exatamente. É um pacote completo.
Define quem é a pessoa, estabelece os direitos, detalha as obrigações do Estado e da sociedade, muda conceitos como capacidade civil e cria sanções. Colocando tudo isso em perspectiva agora, fica muito claro que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é realmente um marco legal. É muito mais do que só uma lista de direitos, né? É quase uma tentativa de redesenhar a relação da sociedade com a deficiência. Sem dúvida alguma. É um marco legal abrangente, moderno, totalmente alinhado com a Convenção da ONU e com os princípios de direitos humanos. Ele representa uma mudança de visão fundamental. O foco sai daquela visão antiga, assistencialista, que vê a pessoa com deficiência como alguém que precisa só de cuidado ou caridade, e vai para uma visão de direitos, de autonomia, de igualdade de oportunidades e de inclusão plena na sociedade. E essa ênfase toda nas barreiras, principalmente as atitudinais, mostra que a mudança necessária é muito profunda, né? É cultural. Exatamente. A lei reconhece que não adianta só derrubar barreiras físicas se as barreiras nas atitudes, nos preconceitos continuarem lá. A inclusão de verdade exige uma mudança de mentalidade de toda a sociedade. Mas a gente sabe que ter uma lei tão completa, tão avançada no papel, não é garantia automática de que tudo funcione na prática, infelizmente. Quais são os desafios para que essa lei saia do papel e vire realidade no dia a dia? Esse é o grande ponto, né? A lei deu as ferramentas, estabeleceu os direitos, definiu as obrigações do poder público, das empresas, de toda a sociedade, mas a implementação efetiva, isso é outra história. Exige fiscalização constante, exige orçamento para colocar as políticas públicas em prática, exige informação para que as pessoas com deficiência conheçam seus direitos e saibam como exigi-los. E talvez o mais difícil, exige essa quebra contínua das barreiras que não estão escritas em lugar nenhum, as barreiras atitudinais. E isso é um processo lento, contínuo, que depende de educação, de conscientização, de exemplos. Então, o que fica dessa nossa conversa, desse mergulho na lei? O Estatuto é um avanço enorme, sem dúvida, estabelece uma base sólida. Mas a luta pela inclusão real no cotidiano continua e depende de todo mundo. Sim, exatamente isso. A lei é a nossa base, o nosso norte. Mas a construção de uma sociedade que seja verdadeiramente inclusiva, onde a deficiência seja vista como mais uma característica da diversidade humana e não como um problema, essa construção depende de ações concretas no dia a dia de cada um de nós. E isso talvez nos deixe com uma provocação final, algo para a gente pensar depois daqui. Qual seria? Além do que a lei formalmente exige, né? Além das rampas, das cotas, das legendas, como é que cada um de nós pode ativamente, no seu cotidiano, começar a derrubar as barreiras atitudinais que a gente encontra por aí, ou que, às vezes, a gente até mesmo reproduz sem perceber, seja no trabalho, na escola, na família, na rua, nas redes sociais? Como a gente pode transformar a letra da lei, que é tão importante, em respeito de verdade, em igualdade vivida e sentida por todos, todos os dias? Como botar a mão na massa para essa inclusão acontecer de fato?